Já ficou muitos meses trancado dentro de uma casa com uma criança? Você pira um pouco. Olá, eu sou Maria Sampaio, mãe quase médica e cientista. E outra coisa que eu sou também é mãe na quarentena. Sim, eu tive minha bebê antes da pandemia do coronavírus e aí eu tava começando a retomar minhas atividades, começando a retomar trabalho, faculdade, e aí apareceu a pandemia no nosso país e aí a gente se isolou completamente. A gente optou por ficar em casa por vários meses porque a gente acreditava e ainda acredita que as pessoas que ficaram em casa fizeram a diferença para conter a curva e ficar em casa poderia ter contido muito mais o espalhamento da doença se mais pessoas tivessem aderido a isso. É claro que isso foi possível porque a gente tinha o privilégio de trabalhar de casa, né? A gente em nenhum momento sofreu pressão para voltar, mas isso teve uma carga emocional muito forte também. Você ficar preso em casa com um bebê ao longo de meses e meses e meses sem nenhuma perspectiva de voltar é muito ruim. Mesmo para quem planejou ser mãe em tempo integral ou pai em tempo integral, não é a mesma coisa você ficar em quarentena de forma ilimitada. A gente não sabia, a gente não sabe, na verdade, quando que a quarentena ia acabar. E é muito difícil isso. Você faz escolhas para sua vida, você toma decisões, você pensa, bom, eu vou pegar a minha criança e vou ficar com ela ao longo de X meses, eu vou ficar com ela ao longo de 5 meses, depois eu vou matriculá-la numa creche e eu vou começar a trabalhar e nada disso foi verdade. Nenhum dos nossos planos se concretizou nesse sentido. A gente foi obrigado a ficar em casa, apenas cuidando da nossa filha. E é claro que é outro privilégio, além do privilégio de trabalhar em casa, é um grande privilégio que eu tenha estado com o meu companheiro. E é um privilégio que ele divide a responsabilidade da nossa filha comigo 50-50. E eu não consigo nem imaginar como é que está sendo ser mãe na quarentena para quem é mãe solo. Mas da minha perspectiva também é muito difícil, porque duas pessoas 100% do tempo com uma criança ainda assim não é o suficiente para cuidar dela. Ainda assim, a gente tem outras coisas para fazer, a gente tem outras coisas que a gente gostaria de fazer. Então, como que a gente faz para organizar isso, né? A gente tentou organizar da melhor forma possível, enquanto um amamenta, no caso eu, o outro pode trabalhar, enquanto a criança dorme, os dois podem trabalhar, ou limpar as coisas, ou limpar a casa, ou cozinhar, e aí quando sobra uma brecha, a gente consegue enfiar trabalho em momentos aleatórios, como por exemplo, eu trabalhei muito amamentando. Com a minha filha no peito, eu consegui com uma mão digitar no laptop, mas, gente, isso não é o ideal, isso não é o que a gente planejou. Nós somos pessoas com sonhos e esses sonhos, muitos deles, eram para ter sido vividos fora de casa. E a pandemia forçou os pais a se verem diante da possibilidade de talvez não poder voltar. Mesmo que o trabalho tenha essa demanda de que a gente volte, e eu acredito que isso seja a realidade para muitas pessoas, não tem como voltar. Como você pode voltar a trabalhar se o seu filho está ali, ele existe, não tem creche, não tem quem possa cuidar dele? Por uma longa parte dessa pandemia, você não pode recrutar ajuda, você não pode ter pessoas entrando e saindo da sua casa ou sair da sua casa para ir na casa de pessoas, para que elas te ajudem, para que elas aliviem um pouco a carga de cuidar da criança. Você não pode ter isso, porque você vai contaminar as pessoas com o Covid. Quando a pandemia chegou de verdade no Brasil, se levantou o questionamento de se as crianças deveriam sair na rua. E logo se percebeu que seria muito bom se as crianças se isolassem. As crianças em casa, elas contêm o avanço da doença porque elas podem, até onde a gente entende hoje, elas podem pegar a doença, elas têm uma chance muito menor de serem sintomáticas, uma chance muito menor de ficarem graves, mas elas podem transmitir. E isso fez com que fosse muito importante que elas ficassem dentro de casa. Então a gente deixou nossos filhos dentro de casa. Eles estão dentro de casa até hoje. Eles foram proibidos de escola, proibidos de sair na rua, proibidos de ir numa praça, de conviver com outras crianças. E isso tem consequências. Não tem consequências só para nós, para nossa saúde mental como pais. Como eu falei, mesmo se você planejou ser mãe em tempo integral, você não planejou não poder levar o seu filho numa pracinha, não poder levar seu filho para ver a rua, não poder ir almoçar num restaurante porque
tá difícil cozinhar, a criança tá demandando muito, as outras coisas na sua vida estão demandando muito. Ninguém planejou uma pandemia. Claro, mesmo quem não tem filho não planejou, mas eu ouso dizer que para quem é pai e mãe tá muito difícil. E para quem é criança também tá muito difícil, porque a gente tende a olhar as crianças, né, como se elas fossem pré-pessoas. Elas não são pessoas ainda, elas são pessoas e a gente tá fazendo um esforço danado para criar elas e o que elas tinham que fazer era agradecer de joelho. A gente tá fazendo esse esforço danado para cuidar delas. É verdade, criança é um esforço danado. Eu não consigo pensar em nada que seja mais difícil que cuidar de uma criança, mas elas não têm culpa disso. As crianças, elas merecem ser, no mínimo, reconhecidas. Elas merecem que, no mínimo, a gente cogite como elas estão se sentindo. E eu pensei muito isso na pandemia, porque eu fiquei em casa e, às vezes, nosso emocional fica muito debilitado quando a gente está muitos meses trancado dentro de uma casa com uma criança. Já ficou muitos meses trancado dentro de uma casa com uma criança? Você pira um pouco. E isso não é muito legal para a criança. Mas assim, mas Maria, eu pirei, eu gritei com meu filho, eu tô sobrecarregada. Tudo bem, não tem problema, mas depois que você gritou com seu filho, depois que você restabeleceu a calma, que você pôde respirar, você pensou na saúde emocional dele? Você cogitou que talvez seja muito difícil para ele, que além de estar trancado em casa, além da vida dele inteira ter mudado, além dos pais dele, das pessoas que ele mais confia, estarem informando para essa criança que existe um perigo mortal no mundo, que ele não tem nenhuma compreensão, independente da idade. Eu acho que é muito difícil uma criança ter compreensão do que é uma pandemia, já que nem a gente tem, né? Então eu faço esse apelo, vamos cogitar o que essas crianças estão sentindo. Eu não tenho uma resposta pronta, não. Eu não sei o que elas estão sentindo. É melhor a gente perguntar para elas, se elas não falam ainda, como é o caso da minha filha. Ela fala um pouco, não fala muito, não conseguiria explicar isso. A gente tem que olhar então para essas crianças, a gente tem que tentar entender o que está se passando com elas, porque essa pandemia vai ter consequências para o mundo. A gente já está vendo isso em termos econômicos, em termos políticos, em termos de saúde pública. Mas vamos lembrar que essa pandemia também tem muitas repercussões emocionais. E as crianças não são pré-pessoas. Elas não vão esperar virarem adultas para que elas possam ter repercussões emocionais. Elas têm repercussões emocionais agora. E é muito duro para uma mãe e para um pai ver isso. É muito duro ver que a criança não pode conviver com outras crianças. O meu sogro falou esses dias que o meu companheiro, quando ele era pequenininho, ele brincava na creche de perseguir o amiguinho, os dois iam engatinhando, fazer alguma besteira, ou quebrar alguma coisa, ou derrubar alguma coisa. A minha filha nunca vai viver isso. Quando ela viver isso, ela já vai ter passado há muito tempo da fase de engatinhar, da fase de andar, da fase de falar. Eu não sei quando ela vai poder conviver com outras crianças, com outras pessoas, com a rua. É muito duro isso, mas não é duro só para os pais, é duro para as crianças também. Então vamos lembrar que elas existem e que ser pai e mãe na quarentena é ter que cogitar todas essas coisas ao mesmo tempo. É ter que decidir o que é melhor para o seu filho quando nem a ciência sabe o que é melhor para ele. Mas então a ciência é um lixo, não vou confiar nela. Não, gente, calma. A ciência, ela é a forma mais acurada de você saber a realidade sobre o mundo ao nosso redor. Se a ciência está tateando para entender o Covid, é porque é uma coisa muito nova, muito complexa. Então, não tente entender por si mesmo o que está acontecendo. Dê a mão para a ciência, que ela pode sim ajudar a gente. Então, como que a ciência pode ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que fazer agora? Como eu estou fazendo a minha interpretação da literatura científica, a decisão compartilhada que eu tomei junto à minha pediatra, foi que a partir de agora a gente tem dado pequenas saídas com a nossa filha, a gente tem buscado programas ao ar livre, a gente tem exposto elas ao máximo possível nesses programas ao ar livre, ao ambiente, às plantas, às coisas. Obviamente, quanto mais isolado o lugar, é melhor, mas isso vai da possibilidade de cada um e do lugar que cada um mora também. Você mãe, você pai, você se beneficiaria de ter uma conversa franca com o seu pediatra e tentar entender como pesar riscos e benefícios nesse momento para o seu filho. O que exatamente é melhor para ele nesse momento? O melhor para ele é continuar 100% em quarentena? É sair às vezes? É ver algumas pessoas? É não ver ninguém? É ser cuidado por algumas pessoas às vezes para que você possa voltar a trabalhar? É fazer programas ao ar livre?
Isso é uma decisão muito individual que vai ter que ser tomada para cada criança enquanto a gente não sair dessa pandemia. E a gente vai continuar nessa pandemia ainda por bastante tempo, tá? Então é importante olhar para isso enquanto é tempo. Não vamos deixar para tomar essa decisão daqui a 6 meses, daqui a anos, porque o tempo é muito precioso. E vai que você conversa com seu pediatra e a decisão que vocês tomaram juntas era que era bom você e seu filho irem numa pracinha. Olha o tempo de pracinha que seu filho não tá perdendo. Então é muito importante fazer isso logo. Eu fiz e foi bem legal e tem sido bem interessante. É claro que a gente que tem filho numa pandemia, a gente fica apavorado com tudo, né? Não é assim, decidiu sair, ir para um parque, ir para uma floresta, ir para uma trilha e daí do nada tudo fica bem, tudo está curado. A gente fica com muito medo de encostar nas coisas, muito medo de levar a mão à boca, muito medo de não lavar a mão, mas eu vou dizer para você que esses medos são fundados, então tenha esses medos. É uma doença que transmite por encostar em alguma coisa. Um corrimão, encostou a mão no rosto, acabou. Às vezes você pega a doença. Às vezes não acontece nada com você, mas você pode passar para alguém que as repercussões podem ser catastróficas. Eu sei, é uma doença pra gente ficar paranoico, mas infelizmente a atitude mais segura nesse momento é ser um pouco paranoico, principalmente com a higiene das mãos. Limpe sempre as mãos, lave as mãos. Tente botar a mão no rosto menos possível, como se isso fosse possível. As pessoas nem percebem que estão botando a mão no rosto, mas tente perceber, faça esse exercício. Se você puder encostar a mão no rosto 10 vezes a menos do que você faria normalmente, já tá ótimo. Mas alerta. E isso é uma coisa muito complexa de falar, mas eu acho muito importante. Quando a gente fica paranoico, mesmo que seja uma paranoia benigna, a gente acaba transmitindo isso para essas crianças que não têm condição de compreender isso ainda. Eu não sei se eu estou falando com pessoas que têm filhos de 1, 2, 5, 10 ou 15 anos, mas crianças muito pequenas não têm compreensão suficiente para manter as mãos de forma muito higienizada o tempo todo, para não encostar a mão no rosto, para não encostar nas coisas. E muitas vezes a criança nem tem idade ainda para usar uma máscara. E a gente tem que, em certa medida, e em decisão compartilhada com o pediatra de novo, entender que tomar a decisão de sair já é se expor a uma quantidade basal de risco. O que eu tô tentando dizer é que o seu filho de 1 ano provavelmente vai encostar nas coisas e depois vai encostar a mão no rosto. E você pode e deve higienizar a mão dele. Faça isso, higienize a mão da criança o máximo que você puder. Mas tente fazer isso com um sorriso no rosto, com uma voz calma. Só porque você tá com muito medo, e você tem razão de ter medo, não tem por que o seu filho ter esse mesmo medo também. O seu filho ter medo de um vírus não vai melhorar quase nada nessa pandemia. O medo numa criança de 1 ano acrescenta quem? Eu não sei essa resposta. Então, como que a gente pode trazer os cuidados para os nossos filhos? Como que a gente pode ensinar isso para eles de forma positiva, sem que eles fiquem mais paranoicos que nós? Porque sim, crianças vão ficar mais paranoicas que nós. Eles têm muito mais medo da vida, do mundo, do que nós. Eles têm medo de vilões, eles têm muito medo da morte, eles têm muito medo das coisas, eles têm medo de monstros. E é claro que eles têm medo de um vírus que está matando todo mundo, está forçando os pais a ficarem em casa e todo mundo a usar máscara. Eles têm razão de ter medo disso. Vamos tentar mitigar um pouco esse medo. O medo já está nos nossos filhos automaticamente. É impossível que eles não tenham medo. Não vamos brigar com as crianças por elas encostarem a mão no rosto. Você também encosta a mão no rosto. Você não percebe, mas você encosta. A ciência mostra isso. Medicina também. A gente se irrita, mas as pessoas encostam a mão no rosto. Seu filho vai encostar. Traga as coisas em formato de brincadeira. Brinque. Quem correr primeiro pro banheiro para lavar a mão ganha. Pegue o borrifador de álcool e decore com uma cor engraçada. Pinte as coisas, pinte o lenço umedecido, pinte a garrafa de álcool. Faça as coisas de forma leve, porque as crianças podem se beneficiar muito disso. E o somatório dos nossos medos, por mais que eles sejam fundados, podem ter consequências para a saúde mental dos nossos filhos que a gente nem entende hoje. Talvez a gente entenda daqui a 20 anos. Talvez eu esteja falando besteira, daqui a 20 anos a gente veja esse vídeo e fala, nossa, não teve repercussão nenhuma.
Mas eu tenho medo pela saúde mental dessas crianças. Elas estão crescendo numa pandemia. Eu não cresci numa pandemia. Você também não cresceu. Nenhuma criança cresceu numa pandemia nessa magnitude. Mas os nossos filhos estão sendo obrigados a crescer. Vamos oferecer para eles as melhores condições possíveis. É claro, as melhores condições que a nossa saúde emocional permitir, né? É aquela coisa do avião. Primeiro você bota a máscara em você, depois você bota na criança. Se você não tem energia mental para brincar com seu filho naquele momento, tá tudo bem. Se você não tem energia emocional para levar ele no parquinho naquele dia, porque apesar da pediatra ter dito que isso seria legal, você não tá com condições, com energia mental para tirar uma criança de casa, para usar máscara, para higienizar a mão, para ficar com medo dela encostar, sujar a mão, tá tudo bem. Oferece pro seu filho o que você puder oferecer, mas saiba que tudo, mesmo que for pouco, que você possa oferecer pro bem do emocional dele, já é muita coisa. E na verdade, é tudo que ele tem. Então é isso que eu tinha pra dizer. Eu não sei se eu tô falando com muitas mães e pais na quarentena ou mães e pais que já estiveram na quarentena, mas me conta aqui no comentário o que é ser mãe e pai na quarentena. E se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, comenta aqui, curte, faz todos, aperta os botões que tem disponível para apertar, porque isso ajuda muito a continuar esse trabalho e a continuar trazendo conteúdo para vocês. É isso, e a gente se vê na próxima.